Oi, meus alunos, boa noite. Hoje a aula vai ser gravada para vocês da Unisão Miguel, a turma de Direito das Obrigações. E aí, como a gente tinha combinado, eu fico lançando no YouTube e lanço o link no Classroom. Mas é importante que vocês entrem no Classroom para ou tirar dúvida, ou pelo menos para registrar a presença. Então, eu devo lançar na sexta-feira, pela manhã, as aulas e à noite, no horário de aula, eu vou estar disponível para tirar dúvida na plataforma virtual. Fora isso, vocês podem me procurar em rede social para alguma dúvida, não tem problema não. Sendo da matéria, eu vou estar sempre à disposição de vocês. Então, continuando nosso conteúdo, a gente parou em obrigação solidária, né? E hoje a gente vai ver, transmissão das obrigações. Então, o que é transmissão das obrigações? É quando ocorre mudança em algum dos polos das obrigações. Então, a gente vai estudar quando há mudança nos sujeitos das obrigações, ou seja, ou vai mudar o credor ou vai mudar o devedor. Isso é uma coisa nova, antigamente não se aceitava isso porque se tinha a ideia de que a obrigação era sempre personalíssima, então não poderia passar da pessoa do credor ou do devedor. Hoje é tranquilamente aceita e aí pode haver mudança em quem vai cobrar a dívida, havendo a cessão de crédito que vem prevista no artigo 286 até o 298. A gente tem a cessão de débito ou assunção de dívida, prevista no artigo 299 até o 303, e temos a cessão de contrato. A cessão de contrato não está prevista no nosso Código Civil, mas lembra que eu falei para vocês que vigora no nosso... Vou fazer assim, quem quiser pausa e tira foto do quadro. Lembra que eu falei para vocês que vigora no nosso campo contratual obrigacional a questão da autonomia da vontade. Então, em nome da autonomia da vontade, é lícito às partes estipular contratos atípicos, como previsto lá no artigo 425, e aí também existe a seção de contrato, apesar dela não estar prevista no Código Civil. Então, não tem artigo disciplinando a seção de contrato. E aí, o que é que acontece? Geralmente, a seção de crédito, eu vou apagando aqui para montar aqui um esboço de seção de crédito, mas como é que funciona essas três modalidades? Então, se a obrigação já chegou na etapa final, ficou somente um crédito para ser cobrado, ou seja, alguém tem direito de cobrar alguma coisa, mas não tem mais nenhuma prestação para cumprir. Então, por exemplo, eu te vendi a prazo um carro em 30 parcelas, já te entreguei o carro. Eu não tenho mais parcela para cumprir, eu só sou credor. Você que é meu devedor. Então, o contrato chegou na etapa final para uma das partes e aí ficou um crédito. E o que acontece? Eu posso querer ceder essa minha posição de credor. Geralmente isso é feito por intermédio de um contrato chamado de desconto bancário. Então eu vendo para um banco, geralmente eu vendo mais barato e aí a vantagem do banco vai ser essa. Então, como é que acontece? Minha dívida é de 10 mil reais, por exemplo, eu vendo ao banco por 8 mil, já pego logo meus 8 mil reais e o banco vai poder cobrar do devedor os 10 mil reais. Então ele vai ter um lucro aí de pelo menos 2 mil reais. E a vantagem dele é essa. Então ele assume o risco da cobrança. Para o credor originário, a situação é boa porque ele se livra dessa obrigação de ter que buscar crédito, de ter que cobrar esse crédito. E para o banco é bom porque ele vai ter esse lucro de ganhar aí os 2 mil reais de vantagem. A assunção de dívida ou cessão de débito é a situação inversa. Então, para alguma das partes, o contrato já foi cumprido e ficou aquele débito para ser pago. E aí vai ser possibilitada a alteração do polo passivo. Então, sai um devedor, entra outro devedor. Evidentemente que para isso tem que ter a anuência do credor, porque pode ser mais vantagem cobrar do devedor A ou do devedor B. Isso aí realmente depende da anuência do credor, porque ele quem sabe o que é melhor
de cobrar, de qual dos credores, de qual dos devedores seja melhor cobrar. E a seção de contrato, que não está prevista no nosso código, ela ocorre durante a marcha contratual. Então, ambas as partes ainda estão no decorrer daquele contrato. Por exemplo, eu te aluguei meu apartamento 12 meses. No terceiro mês você não quer mais ficar no apartamento, mas quer que seu irmão fique no seu lugar. E aí você pede para ceder essa posição. Então, você cede em ambas as posições contratuais. Porque seu irmão é credor da posse do imóvel e devedor do valor do aluguel. Eu sou credor do aluguel e devedor da posse do imóvel. Então, isso aí é o que a gente chama de seção de contrato. Você cede as duas posições contratuais, que o contrato ainda está em andamento. Então, hoje, nesse primeiro bloco, a gente viu essa primeira introduçãozinha. Então, viu as 3 formas de transmissão das obrigações pelo sujeito passivo. E vamos começar a ver a seção de crédito. Então, o primeiro assunto para a gente detalhar é a seção de crédito. Deixa eu pegar aqui o Código Civil, que está aqui no meu celular. E seção de crédito, como eu já tinha falado, vem do artigo 286 até o 298. Então, primeiro blocozinho de artigos aí para vocês estudarem, 286 até o 298. Então, eu já falei para vocês como é que funciona basicamente. A gente vai ter 3 figuras nesse tipo de contrato. A gente vai ter o cedente. Então, quem é o cedente? O cedente é o credor que está saindo. Então, por exemplo, eu sou um comerciante e não quero cobrar aquela dívida, eu cedo o meu direito de cobrar o meu crédito para um banco. Então, o banco vai ser quem? Vai ser o cessionário. E o devedor, o cedido. Então, cedente, eu vou pôr aqui comerciante, só como exemplo. Cessionário, o banco. E cedido, o devedor. Então, ó, a gente vai ter cedente, quem está saindo. Cessionário, o novo credor que está chegando, e cedido é o que continua. É o que está na situação pior, que é o devedor, vai ter que pagar, só que antes ia pagar para o cedente, agora vai pagar para o cessionário, que é seu novo credor. Essa negociação pode ser feita, inclusive, sem anuência do cedido, porque para ele tanto faz. Se eu tenho 10 mil reais de dívida, tanto faz eu pagar para A ou para B. Ele só vai ser notificado, dizer, ó, teu credor agora é o banco, não sou mais eu não sou mais o comerciante, o teu credor. O credor agora é o banco. Então, isso é a famosa seção de crédito. Geralmente, isso é procedida por intermédio do desconto bancário, que é um contrato justamente nesses termos. O comerciante passa o direito de cobrar a dívida para... O comerciante passa o direito de cobrar a dívida para uma instituição financeira, um escritório de advocacia, para alguém que tem interesse em fazer essa cobrança. Beleza até aí? Então, vê. Vamos começar os estudos dos artigos e a gente vai pontuando. Então, lembrando que a gente tem 3 partes: cedente, o que está saindo; cessionário, o novo credor que está chegando; e cedido, o devedor. Aí, ó, quem tiver com o Código Civil aí, pode ir acompanhando. Artigo 286. O credor pode ceder o seu crédito se a isso não se opuser à natureza da obrigação, à lei ou à convenção com o devedor. A cláusula proibitiva de cessão poderá ser oposta ao cessionário de boa-fé, não poderá ser oposta ao cessionário de boa-fé, se não constar do instrumento da obrigação. Então, vê, tem várias informações aí interessantes. Primeiro, tem alguns tipos de crédito que não podem ser cedidos. Então, por exemplo, dívida de natureza alimentar, crédito assistencial. Então, por exemplo, eu recebo uma pensão alimentícia do meu pai. Eu não posso chegar e dizer, ó, já que eu tenho esse crédito para receber do meu pai, eu vou te ceder meu direito de cobrar, tu me dá o dinheiro e depois tu vai cobrar diretamente ao meu pai. Não posso fazer essa cessão de crédito, passar para você o direito de cobrar do meu pai os alimentos, porque alimentos é uma obrigação personalíssima, tanto para o credor como para o devedor. Ela surge de uma decorrência aí do direito de família. Em decorrência do direito de família. Então, por ser uma obrigação personalíssima, não admite cessão.
Outro exemplo, crédito assistencial. Então você recebe, por exemplo, Bolsa Família. Você não pode querer negociar isso aí, dizer, ó, me adianta o dinheiro, depois tu vai lá e pega do Estado o pagamento do Bolsa Família. Eu vou te ceder esse crédito que eu tenho mensalmente para com o Estado brasileiro. Não. Você tem esse crédito, mas é uma questão de fundo assistencial e a lei lhe veda que você faça essa cessão de crédito. Outra forma de fazer cessão de crédito é nessa partezinha final, ó, cláusula proibitiva de cessão de crédito. Então você coloca no seu contrato que não é aceitável cessão de crédito, ou seja, que o credor não pode passar a dívida para outro. É possível, mas essa cláusula tem que estar prevista e para valer contra o cessionário tem que estar prevista no contrato. Então ele fala aqui, ó, a cláusula proibitiva da cessão não poderá ser oposta ao cessionário de boa-fé se não constar do instrumento da obrigação. Então vê, o cedente e o cedido, que são as partes originárias, colocam no contrato deles que não vai ser aceita a cessão, ou seja, que não se pode passar o crédito para o cessionário. Se isso aí tiver no contrato, vincula o cessionário, porque ele deveria procurar o contrato, ler o contrato, para poder entrar nessa substituição de partes. Se ele não faz isso, ele não é considerado como sendo um cessionário de boa-fé, porque ele deveria ter visto o termo do contrato. Agora, a gente sabe que os contratos têm uma liberdade aí de forma. Então, o contrato não tem forma típica. São raros os contratos formais ou solenes, como a gente já viu. Então, a maior parte dos contratos, a forma é livre. E aí, suponhamos que as partes fizeram verbalmente essa negociação. Ó, a gente não aceita a cessão de crédito nesse contrato, mas não colocou no instrumento do contrato. E aí, o cessionário, evidentemente, não vai ter como ter conhecimento disso se o cedente não passar essa informação para ele. E aí, se o cedente desobedece essa cláusula verbal, o cessionário não vai poder ser prejudicado. Então, é isso que fala o artigo 1º aí do Código Civil 286. Então, o credor pode ceder o seu crédito, a regra geral, você pode ceder seu crédito, se aí não se opuser à natureza da obrigação, a lei ou a convenção com o devedor. Então, a lei pode te impedir de fazer cessão de crédito, como o próprio acordo de vontades. Vírgula, ponto e vírgula, a cláusula proibitiva da cessão não poderá ser oposta ao cessionário de boa-fé se não constar do instrumento da obrigação. Então, se você quiser que essa sua cláusula proibitiva de cessão de crédito valha contra o cessionário, trate de colocar no seu contrato. Se fez verbal, vai ficar difícil de provar. E aí esse cessionário vai poder alegar que estava de boa-fé, que não sabia que aquele contrato não admitia cessão de crédito. Entenderam até aí? Qualquer dúvida, vocês me falam no Classroom que eu respondo. Artigo 287. Salvo disposição em contrário, na cessão de crédito abrange todos os seus acessórios. Então, ó, o cedente fez um contrato com o cedido, sei lá, foi emprestar algum dinheiro, fez alguma negociação e o cedido deu uma garantia. Ele deu uma hipoteca. Então, ó, hipoteca é um acessório que segue o contrato principal. Então, em havendo cessão de crédito, o cessionário vai poder se valer dessa garantia, desse direito real de garantia hipoteca, que vocês vão estudar lá na frente, em direito das coisas. Então, o que tiver de acessório nesse contrato, o cessionário pode se utilizar. É isso que fala o artigo 287. Artigo 288. É ineficaz em relação a terceiros a transmissão de um crédito se não celebrasse mediante instrumento público ou instrumento particular revestido das solenidades do parágrafo 1º do artigo 654. Então, lógico, para valer contra terceiro, a gente já viu, nem precisaria dessa regra aí. Um dos princípios das obrigações é a relatividade das convenções. E o que é que diz a relatividade das convenções? O contrato só obriga quem pactua. Para valer contra terceiros, só se tiver forma pública, e aqui nesse caso a lei traz mais uma regra, se ele for revestido das solenidades do artigo 654, parágrafo 1º, que é uma regrinha lá do contrato de mandato, que manda trazer o local, as partes sendo identificadas no contrato.
Enfim, mas via de regra, o contrato só vincula quem pactua. 289. O cessionário de crédito hipotecário tem o direito de fazer averbar a cessão no registro do imóvel. Então, pegando um exemplo que eu já dei aqui. Tinha um cedente, tinha um cedido, que eram as partes originárias, e aí chegou o cessionário para virar um novo credor. E como a gente acabou de ver, o acessório, a hipoteca, vai seguir o contrato principal. O cessionário pode se valer desse direito real de garantia. Ou seja, se o cedido não pagar, ele pode pegar aquele imóvel que foi hipotecado para saldar a sua dívida. E se ele tiver interesse, o cessionário, ele pode fazer averbar na matrícula do imóvel essa cessão de crédito, para que ele fique constando como novo credor hipotecário. Então é isso que fala o 289 do Código Civil. Artigo 290. A cessão de crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada. Mas por notificado se tem um devedor que em escrito público ou particular se declarou ciente da cessão feita. Então, vê só, eu falei para vocês que esse contrato de cessão de crédito pode ser feito sem anuência do cedido. Ele não precisa concordar, mas ele precisa ser o quê? Comunicado, para que ele pague validamente. Então, não é requisito de validade desse contrato a anuência do cedido, mas é requisito de eficácia, ou seja, é requisito para a produção de efeitos que o cedido seja notificado. Porque se ele não for notificado, ele pode pagar validamente ao cedente. E aí o cessionário, o cedido e o cedente, vão se resolver aí. Então, para que produza efeitos contra o cedido, ele tem que ser notificado. Essa notificação não existe formalidade. Pode ser tanto por instrumento público como por instrumento... Desculpa, existe formalidade. Mas qual é a formalidade? Ou instrumento público ou particular. Então, qualquer instrumento aí consiga comprovar que você notificou o seu cedido, o seu devedor. Então, é isso que fala 290. 291. Ocorrendo várias cessões do mesmo crédito, prevalece a que se completar com a tradução do título do crédito cedido. Ou seja, um cedente passou para um cessionário, que passou para outro, que passou para outro, que passou para outro. E aí as posições vão se alterando. Então, o cessionário que tiver com o título em mãos é o que pressupõe-se o titular da dívida. O título é o contrato. Então, quem tiver com o contrato em mãos é o que pode cobrar a dívida. Então, o código saiu aqui. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Então, artigo 2.8. Deixa eu só colocar aqui rapidinho. Artigo 278. Não, aqui a gente já passou desse. Deixa eu ver aqui rapidinho. Que eu fechei sem querer o arquivo. Artigo 290. A gente acabou de ver. 291 acabamos de ver também. 292. Desculpa aí o atraso para vocês. Artigo 292. Fica desobrigado o devedor que, antes de ter conhecimento da cessão, paga ao credor primitivo, ou que, no caso de mais de uma cessão notificada, paga ao cessionário que lhe apresenta, com o título de cessão, o da obrigação cedida. Quando o crédito constar de escritura pública, prevalecerá a prioridade da notificação. Então, vê só, foi o que eu acabei de falar. O cedente não precisa de autorização do cedido para fazer a cessão de crédito, mas ele deve ser notificado para que contra ele comece a produzir efeitos a cessão de crédito feita. Então, se o cedente faz a cessão de crédito para o cessionário, mas os dois não informam o cedido, ele pode pagar ao cedente. E esse aqui é cara de má fé, né? Sabe que fez a cessão, mas não repassou a informação. Então, ele não pagou mal, ele pagou bem e vai estar liberado. Cedente e cessionário que se resolvam aí, porque eles que fizeram esse novo contrato e não informaram para o cedido. Entenderam aí? E a outra regra do artigo, se tiver várias seções, quem tiver com o título em mão é que vai ser
é quem deve receber o valor aí da cessão de crédito. 293. Independentemente de conhecimento da cessão pelo devedor, pode o cessionário exercer os atos conservatórios do direito cedido. Ou seja, o cessionário, mesmo que não tenha notificado ainda o cedido, ele já pode prover, inclusive, ação judicial. Então, por exemplo, ele pode arrestar patrimônio do cedido, pode sequestrar, entrar qualquer cautelar que tinha antigamente no Código Civil que não deixou de existir. Então, no Código de Processo Civil, desculpa. Então, ele pode tomar qualquer medida judicial, qualquer constituição patrimonial para garantir o seu crédito, porque ele é um novo credor. A cientificação do cedido não é requisito de validade desse contrato, é somente requisito de eficácia. Então, por isso que ele pode tomar medidas protetivas. 295. Na cessão por título oneroso, então vê, o artigo já traz informação importante. A cessão pode ser gratuita ou onerosa. Vê só, o crédito é como um patrimônio qualquer. Então, por exemplo, se eu tenho um crédito para cobrar de algum de vocês, é como se eu tivesse esse celular. Então, é um objeto, é um crédito, é um bem que pode ser negociado. Então, eu tanto posso doar esse meu celular, como eu posso vender esse meu celular. Se eu vou lhe doar esse celular, é uma cessão gratuita. Se eu vou lhe vender esse celular, é uma cessão onerosa. Então, o crédito também, como um celular, o crédito é um patrimônio. Então, tanto eu posso fazer a cessão gratuita como onerosa. Então, geralmente é onerosa. Então, geralmente o banco compra mais barato essa dívida para poder ganhar lucro. Então, a dívida de 10 mil reais, o banco compra para você por 5 e vai cobrar 10 mil do cedido. Mas eu posso ser, por exemplo, ter um filho, ter um sobrinho, ter um amigo, eu tenho crédito para cobrar de alguém e digo, vou te fazer uma coisa, eu vou te ceder a dívida, tu vai lá e cobra dele, de graça. Pronto. E aí você vai lá e cobra. Então, é uma cessão gratuita. Então, esse artigo que a gente está vendo, 295, ele fala da cessão a título oneroso. Na cessão por título oneroso, o cedente, ainda que não se responsabilize, fica responsável ao cessionário pela existência do crédito ao tempo em que lhe cedeu. A mesma responsabilidade lhe cabe nas cessões por título gratuito se tiver procedido por má-fé. Ou seja, o cedente, pelo menos por uma coisa, ele responde. Que ele está transferindo nas obrigações de cessão onerosa. Então, se ele está vendendo essa dívida para ele, o direito de cobrar essa dívida, ele tem que garantir, pelo menos, que a dívida existe. Ele, em regra, não responde pela solvência do devedor, ou seja, se o cedido vai poder pagar ou não essa dívida. Isso aí é outra situação. Mas ele tem que garantir pelo menos o que? Esse título existe e é válido. Agora, se ele vende uma dívida prescrita, ele vai ter que devolver o dinheiro que recebeu do cessionário para o cessionário, porque senão é enriquecimento sem causa. Como é que eu te vendo uma dívida que não pode mais ser cobrada, que não mais existe? Então, o cedente na cessão onerosa responde pelo menos por isso. Na gratuita, não. Então, digamos que por equívoco, você é meu amigo, é meu sobrinho, meu parente, eu gosto muito de você, eu lhe cedo o direito de cobrar uma dívida. Só que eu não tinha me ligado que no dia que eu fiz a cessão, para você, a dívida já estava prescrita. É aquele velho ditado popular que às vezes ele bate com a realidade do direito civil. Cavalo dado não se olha o dente. Se eu estou te dando uma coisa gratuita, você não pode estar, via de regra, reclamando. A não ser que eu estivesse de má fé, quisesse estar fazendo uma pegadinha para você se desgastar aí economicamente em cobrar essa dívida. Mas se eu não soubesse que a dívida estava prescrita e a má fé tem que ser provada, a boa fé é presumida, a má fé que tem que ser provada. Então você vai ter que provar que eu estava de má fé e lhe doei um título que estava prescrito, que não pode mais ser cobrado. Mas, como regra, em sendo a cessão gratuita, o cedente não responde pela existência do crédito. Então, cavalo dado não se olha o dente. Você não tinha direito a nada, ganhou um benefício, se não conseguir cobrar por algum motivo, não tem do que reclamar. Então, às vezes, esses ditados populares batem com o direito civil. Agora, se eu tiver de má fé, estiver fazendo pegadinha, querendo estar de brincadeira com coisa séria, transferindo um contrato para você achar que vai poder cobrar, eu sabendo que a dívida está prescrita, nesse caso eu respondo pela minha má fé. Então,
eu respondo pela existência do crédito. Agora, a título oneroso, não. Eu sempre respondo, no mínimo, pela existência do crédito. É o que fala o artigo 295. Então, só fechando o 295, o credor a título oneroso, ele responde pelo menos que o contrato é válido, o contrato existe e que pode ser cobrado. A título gratuito, ele só responde por isso se ele tiver procedido de má-fé. 296. Salvo estipulação em contrário, o cedente não responde pela solvência do devedor. Ou seja, tem dois tipos de cessão de crédito. Pode ser pró-solvendo e pró-soluto. Em regra, as cessões de crédito são pró-soluto. Ou seja, o cedente não responde pela insolvência do cessionário. Ou seja, se ele não tiver como pagar, o problema é seu, cessionário. Você que aceitou comprar essa dívida ou receber essa dívida. Agora, a gente pode pactuar para que a cessão seja pró-solvendo. Agora, para ser pró-solvendo, tem que estar expresso no contrato. Aí sim, o cedente responde pela solvência do cedido. Se ele não pagar a dívida, você tem que restituir aquilo que recebeu do cessionário. Mas para ser pró-solvendo, não é a regra. Tem que estar previsto no contrato. Então, 296 traz essa regra, que em regra a cessão de crédito é pró-soluto e não pró-solvendo. Então, 296, salvo estipulação em contrário, o cedente não responde pela solvência do devedor. 297. O cedente responsável ao cessionário pela solvência do devedor não responde por mais do que daquele recebeu, com respectivos juros, mas tem de ressarcir as despesas da cessão e as que o cessionário houver feito na cobrança. Então, vê só. Aqui na seção pró-solvendo. Então, o cedente, por deliberação dele, fez pró-solvendo. Ou seja, ele está dizendo, se esse cara não pagar, eu respondo. Agora, responde até o valor que ele vendeu da dívida, e não pelo valor da dívida. Lembra que eu falei que geralmente como é que acontece? A dívida é de 10 mil. A letra está ficando feia, que aqui eu fico vendo como se fosse um espelho. Então, a letra já é feia, assim fica pior ainda. Mas enfim, eu estou vendo a dívida de 10 mil reais. Geralmente o cedente vende para o cessionário por um valor menor, vende por 5 mil. E aí o que acontece? Deixa eu ajeitar aqui esse 5 mil que está horrível. Né? Então, 5 mil. Então o credor vende por 5 mil e o cessionário vai cobrar os 10. Então o lucro dele vai ser esse. A dívida de 10, ele comprou por 5 e vai poder cobrar os 10. Se ela é pró-solvendo e esse cara aqui não paga, o que acontece? O cedente só responde pelos 5 mil que ele recebeu. Se não, seria enriquecimento sem causa. Então lembra que eu falei para vocês, sempre em direito das obrigações a gente tem de voltar ao estágio anterior. Então optou por fazer pró-solvendo, o cedente só responde até aquilo que ele efetivamente recebeu. Mais as despesas que o cessionário teve com a cobrança. Então, gastou com advogado, com custo processual. Isso aí ele vai ter que ressarcir. Então, mas ele fez pró-solvendo porque quis. Ele não está obrigado a fazer pró-solvendo. A regra é que seja pró-soluto. 298. O crédito, uma vez penhorado, não pode mais ser transferido pelo credor que tiver conhecimento da penhora. Lógico, o crédito é como eu falei. Vocês têm que imaginar o crédito como sendo esse aparelho celular, um carro, uma casa. O crédito é um patrimônio. Então, vê, se eu tenho esse celular, eu sou devedor em algum processo, e a Justiça do Trabalho, a Justiça Civil, enfim, penhora meu celular. Se ela penhora meu celular vai ser depositado. Eu não posso mais me valer desse aparelho celular porque ele foi penhorado. Então, do mesmo jeito, o crédito. Se eu tenho um crédito para cobrar de João, e aí a Justiça, o Banco do Nordeste, que é meu credor de outra dívida, descobre que eu tenho esse crédito. E consegue penhorar esse crédito numa execução, por exemplo, no cumprimento de sentença, enfim. Ele descobre que eu tenho esse crédito e penhora. Esse crédito não está mais no meu patrimônio. Ele está penhorado, como se fosse um carro penhorado, um celular, enfim. Então, para entender esse artigo, pense sempre o crédito como um objeto qualquer. Um relógio, uma casa, um carro, um celular. Então, o crédito, uma vez penhorado, não pode mais ser transferido pelo credor que tiver conhecimento da penhora, lógico. O crédito penhorado não faz mais parte do patrimônio dele. Ele está agora garantindo um
uma penhora judicial, mas o devedor que o pagar não tendo notificação dela fica exonerado, subsistindo somente contra o credor os direitos de terceiro. Ou seja, o cedido, nesse caso, ó, eu tinha um crédito para cobrar do cedido. O que acontece? O crédito foi penhorado, então ele não pode mais ceder para o cessionário. Se ele faz essa cessão e o cedido, sem ter conhecimento da penhora, paga, o cedido está liberado. Quem vai responder perante os credores daquele processo em que houve penhora é o cedente, que agiu de má fé, que sabia que o crédito estava penhorado e mesmo assim fez uma cessão de crédito. Então é isso que fala o artigo 298. Então eu vou dar uma pausa aqui e gravo outro vídeo para a gente falar de cessão de débito ou assunção de dívida e cessão de contrato. Viu? Foi bom estar com vocês e qualquer dúvida vocês tiram na plataforma.